Há um segredo de como nós podemos tocar o coração de Deus para que Ele mude as nossas vidas definitivamente. E esse segredo está muito atrelado à história de Ruth. Então preste atenção, assista até o fim desse vídeo para que você saiba qual é. E já se inscreva aqui no canal para você acompanhar as próximas postagens que eu fizer por aqui. Ruth era nora de Noemi. Noemi perdeu o marido, Ruth também perdeu o marido, assim como outra nora de Noemi. E a Noemi despediu as duas noras para que ela então pudesse retornar à sua parentela. Noemi era uma mulher idosa, a parentela dela estava longe e ela precisava ficar com os seus para ser melhor cuidada. Afinal, mulher naquela época não tinha tanto valor assim, infelizmente. Ainda mais sem marido e sem filhos. Estava legada praticamente ao esquecimento e a viver de favores pelos outros, já que não existiam garantias sociais naquela época. Só que a Ruth, ela teve uma posição muito inesperada para muita gente. A outra nora aceitou voltar para sua família e tentar, ainda sendo nova, ter um outro casamento, conseguir sobreviver. Noemi estava fadada a ter uma vida infeliz em termos de sobrevivência. E Noemi não queria isso para nenhuma das suas noras, até porque, pelo que a gente vê na história do livro de Ruth, Noemi se dava bem com as suas noras. A relação delas parecia ser muito agradável, como de mãe e filha. E Ruth não quis deixar Noemi. Ruth se preocupou com Noemi, mesmo não tendo mais motivos aparentes de nutrir aquele vínculo entre nora e sogra. Mas veja que interessante. Ruth diz para Noemi: não, eu não vou te deixar. Eu não vou deixar você sozinha. Eu não vou deixar você viajar sozinha. Eu vou com você. O seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E aí Noemi, feliz da vida, ainda preocupada com o futuro de Ruth, volta para sua parentela. Ruth a acompanha e elas então chegam à localidade da família de Noemi. E Ruth era uma pessoa muito esforçada, trabalhadora, decente, honesta, uma mulher de Deus. Noemi fica sabendo que Ruth acabou visitando o campo de Boaz para colher algumas espigas. E quando Noemi fica sabendo disso, ela se alegra, porque ela lembra que Boaz faz parte da sua família e que Boaz era um homem justo, íntegro, honesto, trabalhador, bom, de posses. Noemi então tem uma ideia e pensa na sua nora, dizendo para ela se aproximar de Boaz, dar um jeito de conseguir se aproximar mais dele de modo que ele a percebesse com mais destaque e talvez pensasse em um romance, em um novo casamento. E é o que acontece. Boaz acaba se interessando por Ruth, depois dela se expor, depois dele se dispor também a acolhê-la dentro da sua família, a reconhecê-la como sua mulher diante da sociedade. E aí a vida de Ruth e de Noemi passa a ser diferente. Elas passam a ser bem cuidadas. Não há mais tristeza e não há mais preocupação com o futuro delas. Elas passam a ser bem cuidadas por um homem que estava debaixo da direção de Deus também. E qual é o segredo dessa história toda? O segredo está lá atrás, quando Ruth decidiu deixar tudo que estava naquela situação pós-morte dos homens da casa e voltar com Noemi para a terra dela. Ruth deu valor à sogra dela. E esse é o segredo que nós precisamos praticar cada vez mais nas nossas vidas, porque
Essa atitude agrada muito, muito o coração de Deus. Deus tem prazer em ver que os seus filhos dão valor às outras pessoas. Se a gente pegar outra história bíblica, a gente pode lembrar do profeta Eliseu e a mulher sunamita. A mulher sunamita via o profeta Eliseu passar próximo da casa dela com frequência e ela então, reconhecendo que ali era um homem de Deus, decente, justo, honesto e que fazia um trajeto longo, comprido, decide ajudá-lo a superar a viagem. Então, ela passou a oferecer refeições para o profeta Eliseu na sua própria casa e, mais do que isso, fez com que o profeta pudesse ser hospedado na casa dela, depois de dizer para o marido construir um quarto no terraço de casa só para que o profeta e o seu servo pudessem dormir lá. O resultado dessa história, talvez você já conheça. Essa mulher que era estéril e que tinha um marido idoso, engravida. Ela ganha um filho da parte de Deus como uma recompensa por ter dado valor ao profeta. E você? Você tem dado valor às pessoas que estão próximas de você? Você tem dado valor à sua família, aos seus colegas de trabalho, a quem você não conhece? Vamos dar valor às pessoas. Vamos dar valor a elas por meio das nossas ações, ainda que nós não possamos receber algo em troca por aquilo que nós fizemos a elas, porque nós recebemos da parte de Deus. Ruth talvez nem imaginasse a recompensa que teria no seu segundo casamento por ter dado valor a Noemi. A mulher sunamita também não esperava se tornar mãe por ter dado valor ao profeta. Tanto é que o profeta perguntou a ela se havia algo que ele pudesse fazer por ela e pelo marido dela. E ela, não, profeta, pode ficar em paz, eu vivo em paz com o meu povo, muito obrigada. Mas ainda assim, ele fez questão de ser usado por Deus, de ser instrumento de Deus para abençoar aquela casa, para trazer uma alegria ainda maior àquela casa com um filho. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, que você saiba valorizar cada vez mais as pessoas que estiverem próximas de você, para que a recompensa de Deus esteja cada vez mais próxima de você e a sua vida seja ainda mais feliz. Assim como Ruth valorizou Noemi, que você também possa valorizar essas pessoas, e assim como Ruth foi recompensada por o Senhor, você também seja recompensado. Um detalhe importantíssimo dentro dessa história de Ruth que eu não poderia deixar despercebido. Lá na frente, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando nós lemos a genealogia de Jesus, Ruth é citada como parte da família de Jesus porque deu valor a Noemi e se casou com Boaz. Os frutos de se valorizar alguém são muitos e duram gerações. Talvez se Ruth não tivesse valorizado a sua sogra, não tivesse tido compaixão da sua sogra, preocupação com a sua sogra, se não quisesse ter feito o bem à sua sogra, talvez não tivesse entrado para a história. Mas ela entrou para a história lá no Velho Testamento se casando com Boaz e entrou para a história no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, porque lá diz que Boaz gerou de Ruth a Obed, que era avô do rei Davi e estava dentro da genealogia de Jesus. Sabe qual é a conclusão de tudo isso? Quando você valoriza alguém, você passa a integrar a família de Jesus. Se você gostou dessa história, inscreva-se aqui no canal, curta, comente aqui embaixo nos comentários o que você achou, compartilhe conosco
aquilo que você sabe também em relação a esse sentido de valorizar as pessoas, em relação à história de Ruth, de Noemi, e que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o Farol da Vida de hoje.